Bom dia a todos, estamos iniciando mais uma live aqui pela TV Bom Dia, numa parceria com a Unimed Erechim e também o Instituto Unimed Erechim. O objetivo é trazer informações nesse momento de pandemia sobre as mais diversas áreas relacionadas à saúde e que todo mundo tenha uma passagem por essa pandemia de uma maneira mais tranquila e saber se cuidar, que é o mais importante. Esta semana vamos conversar sobre as ações desenvolvidas pela Unimed Erechim em tempos de pandemia. Para falar sobre esse tema, convidamos a enfermeira Ana Maria Copersini Bortolanza, o fisioterapeuta Cassiano Fabion Soares, o educador físico Edenir Serafini, a nutricionista Juliana Fachinello e a psicóloga Suelen Paula Mai. Obrigado pela presença de todos, pessoal. Como nós estamos em 5, aqui em 6 comigo, nós vamos começar logo as perguntas para nós trazer, né? E, Edenir, eu vou começar contigo, né? Qual é a importância desse trabalho interdisciplinar para a saúde dos beneficiários da Unimed Erechim? Bom dia, Rodrigo. Bom dia aos demais colegas dessa live. Bom dia a todos os internautas, telespectadores que nos prestigiam nesse momento. Rodrigo, a importância se dá em oportunizar esses múltiplos olhares, né, com foco num único objetivo, né, que é cuidar da saúde dos beneficiários, dos nossos clientes, né, porque essa equipe ela se interrelaciona, promove um tratamento diferenciado, enxerga o paciente como um todo, e isso consegue proporcionar um atendimento mais humanizado, mais próximo e mais integral. A gente sabe da importância que cada especialidade tem em poder estar complementando a conduta final que vai ser com os nossos beneficiários. A Unimed, como um todo, já tem essa prática muito bem disseminada, inclusive dentro dos serviços próprios. A gente tem um serviço que se chama Medicina Preventiva, que, em essência, é um trabalho de equipe multiprofissional. O que o Covid nos oportunizou foi uma forma diferente de poder estar oportunizando isso, de estar mais próximo aos nossos beneficiários e à comunidade como um todo, que a gente está fazendo isso por meio de plataformas diferentes, mas sempre tentando aproximar esse cuidado e estando próximo deles. Tá perfeito. Cassiano, bom dia. Tá com o microfone desligado, Cassiano? Bom dia, Cassiano. Está me ouvindo? Tudo bem? Agora sim. Bom dia a todos os colegas, comunidade, internautas. É um prazer estar aí com vocês. Cassiano, qual é que foram as ações adotadas e estão sendo desenvolvidas pelos serviços oferecidos pela Unimed Erechim? Pois bem, Rodrigo, a Unimed, preocupada não só com seus beneficiários, mas também toda a comunidade num todo, ela agiu rapidamente, com foco, né, no isolamento, no bem-estar do seu cliente, e nós agimos fazendo ações, principalmente no intuito de estar mais próximo do nosso cliente. Usamos toda a adaptabilidade possível, criamos o telemonitoramento, que depois o Edenir vai estar colaborando com nós sobre as informações. Nós criamos lives, né, para chegar ao nosso cliente, lives de alongamento, lives de orientações nutricionais, lives de exercícios físicos, buscando assim a orientação chegar o mais rápido possível para que realmente o nosso cliente estivesse o mais próximo possível das nossas atividades, que é a qualidade de vida proporcionada pela Unimed Erechim. Essa é uma questão, né, Edenir, porque essas ações adotadas que o Cassiano nos falou, e como é que está sendo a receptividade dos beneficiários? A gente está tendo um retorno, um feedback bem interessante por parte deles, Rodrigo, porque a gente adotou, no primeiro momento, nós identificamos todos da nossa carteira de beneficiários, todos os que possuem uma patologia crônica e os acima de 60 anos de idade, que teoricamente seriam os de grupo de maior risco. E aí a gente teve uma intervenção de ligar
para cada um desses beneficiários, repassando as orientações preventivas e de proteção e também os cuidados necessários, né, para que a gente pudesse passar por essa fase com o mínimo possível de problemas. E aí, após ter essa iniciativa, nós começamos a fazer a gestão, o gerenciamento desse público, escalonando naqueles que apresentavam um fator de risco, com periodicidades mais curtas de monitoramento, e para os demais a gente continuou fazendo esse acompanhamento, uma periodicidade um pouquinho maior, mas visando sempre estar próximo e ter esse acompanhamento, né? Além disso, então, a gente tem oportunizado as consultas de maneiras virtuais, então, por meio de plataformas, consultas, orientações desse profissional da equipe multiprofissional, tudo, de certa forma, para manter uma conduta em que o beneficiário se sinta assistido, mas que respeite essas questões do isolamento, do distanciamento, né, e que ele receba essa orientação. Importante frisar também que a Unimed, como um todo, se adaptou para oportunizar esse atendimento. Então, a gente organizou horários de maneira que os nossos beneficiários pudessem estar sendo assistidos, mas respeitando essas questões do isolamento, distanciamento e das orientações. O Cassiano pode colaborar com isso também. Fique à vontade, Cassiano. Microfone, por favor. A Unimed, então, vou colaborar com isso, a Unimed, como um todo, sempre preocupada com o bem-estar do seu beneficiário e também dos seus colaboradores. Num todo, nós tivemos uma revisão de todos os nossos protocolos, né? Tudo baseado em ciência. Nós revisamos os processos de segurança com os nossos colaboradores. Já usávamos isso, mas enfatizamos o uso de EPIs, buscando, sim, né, ações que fossem mitigar esses efeitos da pandemia. Mensuração de saturação, temperatura dos nossos colaboradores, questionário com sinais e sintomas dos nossos colaboradores, tudo para deixar tanto os nossos colaboradores quanto os nossos beneficiários o mais seguro possível para estar dentro das nossas dependências. Foram tomadas medidas de espaçamento nas agendas, né, priorização, viagem de clientes, né, tudo para realmente dar segurança. Disponibilizamos, como o Chita falou, um horário preferencial, né, para os nossos beneficiários, onde apresentavam sinais e sintomas ou algumas patologias que são de risco, né, em relação ao Covid. Então, tudo isso a gente buscou proporcionar ao nosso cliente. Por exemplo, né, muito importante falar isso, que nós priorizamos o atendimento individualizado. Nós trabalhávamos muito com grupos, né? Grupos de alongamento, grupo de idosos, grupo de coluna, a própria medicina preventiva, né? Onde faz um trabalho muito importante aos nossos beneficiários, onde nós temporariamente tivemos que ter uma suspensão desses serviços, né? Por questões de segurança, basicamente. Então, a Unimed está muito preocupada, sim, né? No bem-estar do seu cliente, dos seus colaboradores, e tomou, né, todas as medidas possíveis dentro das orientações das autoridades pertinentes para que se tivesse toda a segurança possível. Importante colaborar também, Rodrigo, dizendo que essas ações elas foram adotadas tanto para os nossos clientes, pessoa física quanto pessoa jurídica também. Então, a gente serviu de apoio, de suporte a todos os nossos clientes, pessoas jurídicas, estando repassando essas orientações e todos os cuidados que eles precisam para manter, né, as questões de cotidiano nas empresas deles. Né? Então, a gente é suporte em todas as instâncias. Obrigado. Bom dia, Ana Maria. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Tu
médico e a enfermeira, né, como que a Unimed vem acompanhando os pacientes sintomáticos? Essa é uma questão que todo mundo quer saber, né? Eu estou do lado de uma pessoa que é sintomática, como é que a Unimed vem tratando isso, cuidando desses detalhes? Claro. Bom, de imediato, então, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Nós adotamos o telemonitoramento. Então, nós já vemos desde março fazendo o acompanhamento com os nossos clientes. E aí, com base, de início, nós começamos com medidas preventivas, dando orientações sobre a importância da higiene das mãos, manter o distanciamento social, o uso da máscara, a importância de estar realizando a vacinação da gripe, né, e todas as demais medidas preventivas. Agora que a gente já está numa fase mais avançada do nosso telemonitoramento, nós temos perguntado aos nossos clientes do telemonitoramento se eles têm apresentado algum sintoma. Então, a gente tem monitorado tosse, febre, dor de garganta, dor de cabeça, dores pelo corpo, né, e com base nisso a gente criou riscos, classificou os pacientes em risco. Então, os pacientes que têm sintomas, a gente monitora diariamente. Todos os dias eles recebem uma ligação. Olá, enfermeira Ana, eu estou ligando para ver como é que você está se sentindo hoje, né? Então, no começo, eles até estranharam esse monitoramento. Nós não tínhamos como hábito fazer isso de maneira tão frequente. E agora, para mantê-los tranquilos, o nosso objetivo é esse, que eles se sintam tranquilos, assistidos e orientados. Então, por eles apresentarem sintomas, a gente tem ligado com uma periodicidade maior, justamente para que eles saibam, eu estou com um sintoma que é mais severo, por exemplo, falta de ar. Olha, nesse caso, a nossa orientação é que você procure o pronto atendimento, pronto-socorro. Eu tenho sintomas mais brandos. Quais são? Nesse caso, você deve permanecer em casa. Eu estou sentindo febre, estou sentindo uma tosse, eu preciso de uma avaliação do médico. Olha, você pode se dirigir ao UBS do centro, ou você pode procurar um dos nossos serviços de referência. Então, essas orientações fazem com que o nosso público, os nossos beneficiários, se sintam tranquilos, né? Faz com que eles tenham... A gente tem recebido muitas ligações agora espontâneas. Então, sem a gente ter ligado para essas pessoas... O isolamento, as pessoas querem falar, né? E se sentem bem, eles tentam entrar em contato. Exato. Então, tem sido muito bacana também. Às vezes, a gente pega o telefone, oi, boa tarde. Não, eu já sei quem é, tu não precisa nem me dizer teu nome. Eu já te conheço, né? Então, é muito bacana porque a gente cria um vínculo com esses pacientes que a gente está acompanhando, sabe? Então, está sendo um momento bem bacana. Também, quem está nos assistindo, né, se ainda não recebeu essas ligações de acompanhamento, se deseja conversar com a gente, nós estamos disponibilizando um número de telefone. Então, o código de área é 54 e o telefone é 99163-0678. Então, para falar com a nossa equipe, justamente para estar tirando essas dúvidas, essas questões mais simples, podem estar nos contatando por este telefone. Uma outra estratégia... Oi? Não, fica à vontade, desculpa. Tá. Fica à vontade. Uma outra estratégia que a gente tem adotado aqui na Unimed é estar disponibilizando um telefone 0800 940 7800. Veja bem, esse telefone, ele possibilita que o beneficiário da Unimed Erechim dialogue com um médico. Então, ele não vai estar conversando aqui nesse telefone 0800 com a nossa equipe, e sim com um médico. Foi a maneira que a Unimed encontrou de deixar os nossos beneficiários seguros em casa e de serem assistidos de alguma maneira por um médico. Então, para fazer essa ligação no telefone do 0800, é necessário ter em mãos a carteirinha da Unimed. Então, o beneficiário tem que ter o número da carteirinha, faz a ligação, vai passar por uma pequena triagem e é direcionado, fala diretamente com o médico. Então, também o 0800 tem nos auxiliado muito em meio a esta pandemia, porque os beneficiários, eles conseguem se sentir seguros e tranquilos. Esse é pessoa em casa e orientada. Exatamente. Essa é a nossa intenção, mantê-los tranquilos e mantê-los assistidos. Tem sido, eu confesso, uma experiência bem bacana, uma maneira de gestão dos nossos beneficiários bem diferente, mas tem sido muito positiva, porque eles nos dizem, eu já sei quem é, então, olha, eu estou me sentindo, eles já vão falando, né? Conforme eles veem que é a gente que está ligando, eles já vão conversando com nós, já vão dizendo como é que estão se sentindo,
Então, está sendo uma experiência bem bacana para toda a nossa equipe que está os acompanhando. Parabéns, Ana Maria. Cassiano, liga o microfone. Pois não? Eu acompanhei dentro do Unimed, eu tive algumas vezes aí ao longo desse mês, eu vi o QG que foi montado ali no espacinho, assim, que vai trocando os telefonistas ali, parece um call center foi montado ali, né, na verdade, né? Então, acho interessante, então, isso que a Ana Maria fala vem bem em conta do pessoal se sentir protegido. Eu acho que essa é a função e acolhida nesse momento de cada um reage de uma maneira, que a pouco nós vamos falar também da questão da saúde mental, que é muito importante. Temos alguma colocação com relação à prevenção que está sendo feita dentro? Tem alguma colocação com relação a isso? Sim, Rodrigo. Nesse momento, né, a Unimed adotou todas as medidas de prevenção possíveis para a segurança, como eu citei antes, de seus colaboradores e seus beneficiários, né? Ela usou todo um dinamismo e uma adequação em tempo real, né? Porque isso aí caiu de paraquedas para nós e nós tivemos que se adaptar rapidamente às novas situações. Foi... Trocar o pneu com o carro andando. Exatamente isso aí. Exatamente isso aí. Então, nós tivemos, sim, uma capacidade de readequação, né, de todo o nosso processo, visando, sim, a segurança, observando a cada dia, de um dia para o outro, as necessidades que ocorriam aos nossos clientes, aos nossos colaboradores, e a Unimed sempre muito proativa, alinhada à sua diretoria, gerência, sempre agindo muito forte na questão da prevenção. Importantíssimo salientar, né, sobre as orientações, que o básico nem sempre é o básico, né, as informações nunca são demais. Orientações sobre evitar aglomerações, sobre o distanciamento, que é fundamental. Nós capacitamos os nossos colaboradores a darem orientações de forma segura, respeitando os protocolos, né, das agências que são regulamentadoras da nossa profissão. Então, foi todo um trabalho, sem dúvida nenhuma, visando toda a segurança, pensando na prevenção e mitigando as situações de contágio. Perfeito. Eu acho que outro detalhe, muitas pessoas, logo que começou a pandemia, que novidade para todo mundo, quem pratica exercício físico, todo mundo deveria praticar exercício físico, mas infelizmente não é assim na prática, mas vem aumentando muito. Edenir, qual é a importância do exercício físico nesse momento todo? É importante sempre, né? Mas agora mais do que nunca, né? Em casa. Sem sombra de dúvida, né, Rodrigo? Os benefícios do exercício físico, eles são inúmeros. Inclusive quando se trata da questão imunológica, né? É óbvio que o exercício físico, ele não previne o contágio do novo coronavírus, mas ele deixa o nosso organismo mais resistente e protegido, principalmente contra as outras patologias crônicas, né? Porque se o Covid eliminasse as outras patologias crônicas, seria uma bênção e não, né, mais um problema. Então, as pessoas continuam ainda sendo portadoras de outras patologias crônicas e o exercício físico auxilia e muito nesse sentido também, trazendo esses benefícios. Então, ele melhora a saúde global como um todo, né? Ele consegue oportunizar a liberação do estresse, dessa tensão de ficar em isolamento, em distanciamento social, né? Mas o que ele precisa é ser adaptado à realidade, né? Como bem mensurado, assim, a gente foi surpreendido, né, por isso. Então, aquelas práticas que antes eram ao ar livre, as práticas que eram com aglomeração das pessoas, principalmente sim, alguma atividade física como os esportes coletivos, agora precisam ser realizadas mantendo todas essas orientações das autoridades sanitárias, né, essas questões de higiene, de distanciamento, e adaptadas ao seu ambiente, né, ao seu lar, ao seu domicílio, cuidando do local onde vai ser praticado, evitando daqui a pouco assim que a gente tenha as quedas, então tendo um ambiente seguro e adequado. Mas o exercício físico, ele não só deve ser incentivado, como precisa ser praticado para que as pessoas mantenham essa condição de manter uma boa questão imunológica frente ao combate ao sedentarismo e às demais patologias existentes. É que essa questão, né? Tu tá com a imunidade boa, a tua chance de contrair, evoluir para um quadro pior é menor, né? Essa é a lógica o resumo da ópera, né, Edenir?
Certamente, né? E aí também vem de encontro a primeira pergunta, a importância de uma equipe multiprofissional, esses vários olhares na conduta do beneficiário. A gente sabe, né? Então, que para manter uma boa condição de saúde precisa ter uma boa qualidade na alimentação, uma boa condição de saúde mental, né? A questão física, emocional. Então, por isso da importância de ter esses múltiplos olhares para que a gente consiga manter uma imunidade alta e evite, então, adquirir as patologias. Para colaborar com o Edenir, eu acho muito importante isso que o Edenir nos trouxe, porque é uma questão assim, a gente está voltado, na verdade, a intensificar as ações contra o Covid, mas as outras patologias, elas não deixaram de existir. Então, a gente não desassistiu os nossos beneficiários em relação a outras patologias. Sempre tentando, na verdade, trazer a equipe multidisciplinar o mais próximo possível dessas pessoas. Além do exercício físico, né, a gente focou muito na questão aí de parte respiratória, trabalhamos muito com vídeos educativos, né, as próprias lives trazem isso, né, levar para o nosso beneficiário, nossa comunidade, informações o mais rápido possível e que sejam de grande valia para todos, né. A questão, eu achei importante frisar também que todos esses hábitos, essa questão cultural que a população está incorporando ao seu dia a dia, que isso fique depois que a gente vê que muitas doenças do dia a dia, elas estão diminuindo, entendeu? Eu fiz um levantamento hoje, publiquei no jornal, inclusive, que vem baixando o número de óbitos gerais em Erechim. Pegando de 2016 para cá, vem baixando o número de óbitos. Chama 341 óbitos por todas as doenças, acidentes, homicídios no ano, esse ano. Se eu pegar os outros anos, vai chegar ao final do ano com 100 mortes a menos que a média histórica do Erechim. Apesar de uma pandemia. Então, se pós a pandemia nós continuarmos com esses cuidados, lavar as mãos, usar máscara, se eu estou com uma gripe comum, eu usar uma máscara, alguma coisa, eu tenho certeza que teremos uma questão de saúde menos carregada e quem realmente precisar do atendimento sempre estará disponível, ou por um convênio, ou na rede particular, ou no setor público, né, pessoal? Sem dúvida, Rodrigo. Isso aí para ficar realmente, essas medidas sobre lavagem das mãos, né, coisas básicas que antes não eram tão levadas a sério, hoje, sem dúvida nenhuma, vieram para ficar e vai diminuir consideravelmente as questões aí de qualidade da nossa saúde. Perfeito. Juliana, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. E, Juliana, qual é a importância de manter o corpo, você que é nutricionista, né, de manter o corpo hidratado antes, durante e após o exercício físico, né? Porque muita gente sai, hoje eu quero resolver os problemas do mundo, eu vou perder peso, eu vou me cuidar e não vou comer, vou largar. Mas não é bem assim que funciona, né? Não é bem assim, com certeza. Quando a gente fala da importância de se manter hidratado, a gente tem que pensar que não é somente durante o exercício, né? O nosso corpo ele é formado em 70%, 80% do volume corporal é de água. Então, diante disso, a gente já pode mensurar, né, a importância que a água tem no nosso organismo. Um dos benefícios da água é na hidratação corporal, é na regulação da temperatura corporal, da pressão sanguínea, da formação do bolo fecal para o funcionamento do intestino adequado, é também no fortalecimento imunológico, né? Isso, algumas propriedades da água. Quando a gente fala de exercício físico, a gente tem que observar que durante a prática do exercício, o nosso corpo, ele perde água através do suor, né? Essa taxa de transpiração, ela vai variar da intensidade do exercício, da duração desse exercício e também do ritmo desse exercício. Quando o nosso corpo, ele pratica um exercício, a nossa temperatura corporal, ela se eleva, né? E a água, ela tem esse papel de termorreguladora, né? Evitando que o nosso corpo, ele atinja uma temperatura muito elevada, que possa causar algum desconforto, como desidratação, então impedindo que a gente realize o nosso exercício, né? Sintomas de desidratação envolvem dores de cabeça, câimbras, dificuldade respiratória, a elevação da frequência cardíaca, entre outros, tá? Então, sendo assim,
é importantíssimo que a gente mantenha-se hidratado antes, durante e depois, né? A gente orienta, de modo geral, que esteja ingerindo em torno de 500 a 800 ml de água até 1 hora antes do exercício. Tá? Durante o exercício, também é importante ingerir em torno de 200 ml a cada 15 minutos, mais ou menos, e imediatamente após a finalização do exercício, estar ingerindo em torno de 500 até 800 ml de água. Lógico que isso a gente fala de modo geral, né? Para atletas, para competidores, essas necessidades, elas variam, né? Então, a gente orienta que procure um profissional para que possa calcular as necessidades, né? As especificidades de cada área, de cada competidor. Perfeito. Bom dia, Suelen. Bom dia. Estava quietinha aí esperando, né? Todo mundo falou já, né? Sim, fiquei por último. Mas tem umas perguntinhas aqui, né, Suelen? Quais são os cuidados e os benefícios que as pessoas podem tomar frente ao isolamento? Você que é psicóloga. Acho que já de imediato posso colocar que o isolamento por si só, ele não é de todo ruim, né? Como talvez a gente pensava lá no início da pandemia, né? E aqui eu falo de forma mais preventiva, né? Ações de prevenção mesmo, mas lá no início gerava tudo isso, como que eu vou lidar com tudo isso que está chegando, com essas dúvidas, incertezas, como que eu vou readaptar a minha rotina, como que eu vou fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso, ir no mercado, ir no banco, ir para a academia, fazer as minhas atividades de fisioterapia. Então, todos esses cuidados, assim, né, de ação de cuidado com a saúde mental, né? E eu acho que vai muito ao encontro do psiquismo, assim, a gente precisa fazer com que o psiquismo tenha criatividades para criar outras alternativas dentro de tudo isso, né? A gente não precisa fazer o movimento de ir até, né? Mas sim buscar, isso é importante. Então, essa criatividade de buscar outras alternativas para desenvolver o meu exercício físico, a minha fisioterapia. Então, a Unimed também possibilita isso, né? Ações que as pessoas podem conseguir se readaptar na rotina delas e conseguir desenvolver aquilo que elas precisam. Então, vai muito do psiquismo de cada um. A gente precisa estimular ele a agir de uma forma criativa, assim, né? Principalmente nesse momento de cuidado com a saúde como um todo, né? E com certeza a saúde emocional, o isolamento, quem está em home office ou quem está afastado, com certeza vai estar estimulando, vai trazer um benefício para a saúde mental, assim. Então, mais ou menos por aí, eu diria. Depois nós vamos voltar contigo, Suelen, e mais na questão da saúde mental, que eu acho que é uma questão futura. Nós vamos ter que trabalhar muito pós-pandemia, né? Mas depois eu volto contigo. Obrigado por enquanto. Juliana, qual é que é a importância de nós termos uma alimentação saudável hoje em dia? Ele vai estar firme, forte, para aguentar uma possibilidade o vírus te atingir, né? Exatamente. Então, a nossa alimentação, basicamente, né, a base dela deve ser uma alimentação rica em nutrientes. A gente sempre orienta que a função dos alimentos, ela vai muito além de simplesmente nos manter saciados, né? A alimentação adequada, saudável, ela garante uma boa nutrição, para o bom funcionamento, né, para o funcionamento adequado do nosso organismo. Isso tudo influencia diretamente na nossa saúde. Então, a gente orienta que a base da nossa alimentação ela deve ser de verduras, de legumes, né, alimentos minimamente processados ou preferencialmente in natura, fontes de proteínas magras, ovos. A hidratação, ela entra nesse contexto, né? Antes a gente falou sobre a hidratação no exercício. A hidratação, ela é importante sempre, né? E aí, nesse sentido, a Organização Mundial da Saúde,
nos refere que nós devemos estar ingerindo em torno de 35 a 40 ml de água por quilograma de peso, né? Então, a gente, em média, orienta 2 litros de água ao dia, mas a gente precisa fazer essa conta para que a gente esteja, né, repondo a quantidade de água necessária para o bom funcionamento do nosso organismo. Então, alimentos in natura, como a gente estava falando, verduras, frutas e legumes, eles garantem, então, quantidades de minerais adequados, de vitaminas, né, de antioxidantes. Quando a gente fala, então, no fortalecimento do sistema imunológico, a gente precisa desses nutrientes para nos dar esse suporte, né? Então, junto com uma alimentação equilibrada, rica em nutrientes, a água, o exercício físico, o sono também é muito importante, a exposição ao sol para absorção de vitamina D, né, de 15 a 20 minutos diariamente, que a gente possa estar se expondo, a gente já absorve essa vitamina. Tudo isso favorece ao fortalecimento do nosso sistema imunológico, tá? E muitas vezes também a gente tem que cuidar da questão da hidratação, né? Para que a gente não esteja ingerindo sucos ao invés de água, né? Muitas vezes a gente confunde, vou estar me hidratando tomando suco. Não que seja proibido, mas é importante que a gente esteja tomando água e ingerindo as frutas, né? Sempre frutas, privilegiar as frutas da estação, né? Agora a gente tem bergamota, laranja, frutas cítricas que são importantes, né? A vitamina C é um nutriente importante para o nosso bom funcionamento do sistema imunológico, né? Tudo isso, então, nos garante um quadro de saúde satisfatório. A gente deve evitar também alimentos industrializados, processados e ultraprocessados, né? Porque esses alimentos, eles são ricos em gorduras, ricos em açúcar, sal, sódio, né? E isso não favorece a um quadro de saúde estável, né? Pelo contrário, prejudica muito mais, né? Pode desenvolver, aí se o consumo for regular, né? Desenvolver doenças cardíacas, diabetes, hipertensão, entre outras, que se, caso venha a contrair o vírus, né? Isso acaba prejudicando muito mais. Obrigado, Juliana. Ana Maria, contigo agora de novo. E é importante manter os cuidados também com as doenças crônicas. Nós falamos um pouco aqui durante a live com relação que as outras doenças também estão sendo cuidadas, né? As doenças crônicas, elas requerem uma atenção praticamente diária, né? Como podemos manter esses cuidados? Claro, sim, é muito importante. Olha só, para esclarecer, é importante também a gente falar o que é uma doença crônica. Então, nesse caso, a gente está se referindo a doenças como hipertensão, pressão alta, diabetes, pessoas que têm alguma doença renal crônica, pessoas que estão imunocomprometidas, né? E os grupos de risco também compreendem os idosos. Veja bem, quando eu falo da pressão arterial elevada, da hipertensão, a gente sempre recomenda que a aferição da pressão arterial seja realizada por um profissional da saúde. Nesses tempos da pandemia, e também a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela prevê que seja realizado um monitoramento residencial da pressão arterial também. Então, as pessoas que são hipertensas, que têm domínio de como realizar o procedimento da aferição de pressão arterial, podem estar com seus próprios aparelhos realizando essa aferição em domicílio, né? Então, elas devem manter esse cuidado de estar checando regularmente a sua pressão arterial. E também é importante lembrar que o índice aferido deve ser registrado para depois mostrar ao seu médico assistente, porque assim o médico tem um histórico e aí consegue acompanhar o paciente de maneira mais efetiva. Além disso, os medicamentos prescritos pelo médico, para todas essas doenças crônicas que eu mencionei antes, eles devem ser mantidos durante a pandemia. Então, se você possui um receituário médico em casa que fala uso contínuo, você deve permanecer utilizando esses medicamentos. Mas eu preciso sair para ir para a farmácia. Não, você não precisa, a gente tem serviço de teleentrega. Então, é possível sim, durante a pandemia, e é necessário que a gente mantenha o uso dessas medicações contínuas. Mas tem uma dúvida a questão das receitas. Se eu não estou com a receita, como é que eu vou dar a receita, um remédio controlado? Hoje pode por teleentrega também, né? Tu tendo a receita em casa.
Na verdade, assim, ó, a gente sempre recomenda, eu preciso atualizar o receituário do médico. Então, entre em contato com o médico lá no consultório, né? Verifica, o médico é que vai decidir se ele pode oferecer essa receita ou não, né? Mas sempre quando terminar o remédio da receita, é importante comunicar o médico assistente. É para não interromper o tratamento, né? Eu acho que essa é a importância. Exatamente, a intenção é essa, que o tratamento não seja interrompido. E também a gente precisa ter a atenção com relação aos sinais de alerta, né? Eu comecei a sentir uma dor no peito, uma coisa que não é do meu cotidiano. A pressão está alterada, eu comecei a sentir dor no peito, é uma dor que é diferente, é uma dor que é estranha. O médico assistente precisa ser comunicado, porque esses são sintomas de que a doença não está controlada e pode até evoluir para casos mais severos. Então, a comunicação com o médico assistente durante a pandemia, ela precisa continuar. Os nossos médicos, eles continuam atendendo, a grande maioria deles continuam atendendo. Então, importante que se mantenha esse contato com o médico assistente. A alimentação, a Júlia já falou, né? Para pacientes hipertensos, evitar a ingesta de embutidos que contém muito sódio, né? Dá para substituir por um tempero caseiro, salsinha, cebolinha. São alternativas que a gente pode estar utilizando nessa época para manter controlada a nossa condição crônica da hipertensão, por exemplo, né? Quando a gente fala, então, do diabetes, a gente também tem que mencionar a importância de manter o uso das medicações contínuas. No caso de uso da insulina, sempre observar as recomendações do fabricante na bula sobre os cuidados de armazenamento e administração. Então, isso a gente tem que manter durante a pandemia. A gente fala também, quando se refere ao diabetes, do controle da glicemia capilar, o famoso HGT, né? Então, muita gente recebe a orientação do seu médico para estar realizando. É importante continuar fazendo o HGT nessa época da pandemia para manter, né, controlada a condição do diabetes. Além, é claro, e muito importante, a alimentação, né? Evitar exageros, evitar jejuns prolongados para prevenir crises de hipoglicemia. Então, esses são os principais cuidados. Associado a isso, o diabetes tem uma condição que pode alterar a nossa pele. Então, sempre realizar diariamente o exame dos pés, principalmente, para verificar se não tem lesão, se não tem alguma ferida. Então, esses cuidados, eles precisam ser mantidos durante a pandemia, tá? Quando a gente fala daí das doenças respiratórias, que é aquele quadro que tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica, um DPLC, asma, a gente tem que observar como é que vai a evolução dos sintomas. Eu senti uma falta de ar que está diferente, tá? Porque isso já são sintomas das próprias doenças, né? Então, o próprio paciente, ele precisa observar se esse sintoma está se agravando e, nesses casos, entrar em contato com o seu médico assistente, comunicar ao médico que esse quadro está alterado. Além disso, fortalecer a etiqueta respiratória, a higiene das vias aéreas superiores. Nesse momento, essas medidas, elas são muito importantes. Então, a gente fala sempre, manter o uso das medicações é o mínimo. Além disso, você deve higienizar as vias aéreas com frequência, né, manter a etiqueta respiratória e observar os seus sinais e sintomas. Se é diferente daquilo que você vinha sentindo, o seu médico assistente precisa ficar sabendo, né? Mesma coisa os pacientes oncológicos, imunodeprimidos. É para tudo, né? Para tudo. Então, se os sintomas são diferentes, a gente precisa avisar o médico assistente. E muito importante, nesses casos, a gente tem recomendado, sim, distanciamento social. Então, quando eu sou portador de doença crônica, se eu tenho condições de permanecer em distanciamento social, a recomendação, em meio à pandemia, é que eu possa fazer isso, né? Então, sempre conversar com o seu médico, e se ele disser, olha, o melhor mesmo é ficar em casa, né, obedecer a recomendação do seu médico assistente. Ao longo dessa live eu vi que quase todo mundo aí tomou muita água, viu, cara? Estou acompanhando aqui, então já essa questão multidisciplinar está funcionando, né? Educação pelo exemplo, né, Rodrigo? Exatamente. Suelen, a gente sabe que em época de pressão, cada pessoa processa de uma maneira, né? Uns conseguem lidar melhor, outros não, né? E, principalmente no trabalho, eu vejo que as situações são distintas, né? Como cuidar da saúde mental no ambiente de trabalho, quer seja home office, quer seja presencial, né? E muitas funções não dá condição de ser home office, né?
Eu diria que esse trabalho, ele é diário. Esse trabalho, ele é constante, assim, não... Eu acho que tem momentos, assim, que a gente consegue perceber em determinadas ações, sentimentos, formas de lidar diferente com a situação. Então, o que se percebe? Que agora, em razão da pandemia, os sentimentos estão mais intensos, né? As pessoas estão mais fragilizadas, mais irritadas, mais abatidas, enfim, cada pessoa vai expressar de uma determinada forma, né? Vai reagir de uma determinada forma. E ainda mais agora com tantas mudanças repentinas e a gente precisando se readaptar com elas, né? Então, às vezes a gente não se dá conta e a gente está agindo de uma determinada forma que não é legal para a saúde mental falando, né? Para a saúde emocional também. Mas não é ruim também, entende? Eu acho que esse exercício, ele pode ser feito quando você age em determinada situação e você percebe no sentimento. Porque quem nunca saiu exausto lá no final do trabalho, no final do dia do trabalho, exausto, cansado, abatido, irritado, inconformado com determinada situação, e acredito que talvez esses sentimentos se intensificam e apareçam mais agora, né? Então, acredito que é por aí, identificando esses sentimentos e podendo lidar com eles de uma forma saudável, né? Por exemplo, a gente vem desenvolvendo algumas ações aqui na Unimed. Eu sou psicóloga do setor de gestão de pessoas, então o meu foco é mais aos colaboradores, né? Então, a gente vem oferecendo apoio psicológico para as pessoas que precisarem. Esse apoio, ele se dá presencial ou por meio do telefone, que eu acho que é bem bacana quando a Ana Maria comentou, quando as pessoas ligam, elas já sabem quem está falando, elas já sabem o que dizer. Isso é muito bacana, porque a gente dá voz aos sentimentos, e falar nesse momento é muito importante, né? Então, a pessoa se sente melhor, né? Um outro exemplo, assim, que eu posso trazer do meu dia a dia do trabalho, que a gente percebe, assim, muitos comentários desnecessários no ambiente de trabalho com os colegas, né? Aquele comentário que tu ouviu no corredor, ou aquilo que você deduz, né, que pode acontecer, porque esse momento ele causa mais dúvidas, incertezas, e em decorrência também desses sentimentos, né? Então, acho que seria por aí, assim, né? Tentando evitar ao máximo também que esses comentários desnecessários disseminem na equipe, né? Porque vai, com certeza, estar colaborando para maior tensão, maior estresse e afetando na produtividade, na motivação das pessoas. Então, é uma gama, assim, né? De fatores que também podem estar interferindo. Então, evitando ao máximo, vai estar colaborando, sim, para a saúde mental, né? Isso também serve não somente no trabalho, mas para as pessoas que estão nos assistindo de casa, estão em home office ou estão isoladas, né, em razão disso tudo, com a família, no WhatsApp, quando recebe mensagem, já de prontidão responder. Então, é um exercício, assim, constante, diário, assim, das nossas ações, porque elas levam a um determinado sentimento que pode afetar, né, a saúde mental. Então, é bem importante a gente estar olhando para tudo isso, né? Obrigado, Sueli. Eu vou ver aqui umas mensagens que vieram. Marinês Rigotti, bom dia, salve São João, né? Hoje, dia 24 de julho, dia de São João virtual, né? Que não tem muita fogueira e festa por aí, né? Ela diz também que temos que nos cuidar muito. Parabéns à Unimed. A Viviane, que é aí do quadro da Unimed, diz, show. Elizabeth Custódio da Costa Araújo, muito bons esclarecimentos. Parabéns, e carinhas, e palminhas, e abraços, né? Então, tinha aqui uma boa participação nas redes sociais. Parabéns, pessoal.
Então, eu queria agradecer em nome de todos eles e também aqui da TV Bom Dia, pelos esclarecimentos, e aqui pode ver a importância, assim, que é uma equipe multidisciplinar para que os resultados lá na ponta sejam satisfatórios, que é o nosso papel, né? Pessoal, muito obrigado a todos aqui hoje na TV Bom Dia, nesta live. Estamos sempre à disposição de vocês para qualquer esclarecimento. Obrigado, Rodrigo, a todos os telespectadores também. Eu gostaria de apenas acrescentar na minha fala, dizendo que a gente às vezes imagina que o exercício físico seja uma coisa muito complexa, mas são atitudes simples, né? Então, desde levantar e sentar da cadeira, caminhar dentro dos ambientes da casa, de aproveitar as oportunidades, já visto que a gente está num ambiente mais familiar, de estar interagindo, brincando em família, tudo isso são benefícios que são importantes e que nos trazem uma condição de evitar o sedentarismo, né, como bem mencionado anteriormente. Então, agradecer a todos aí que prestigiaram, dizer que a Unimed também se coloca à disposição, né, para estar auxiliando, sendo suporte a todos, como bem mencionado pela Maria, a gente tem os canais de comunicação únicos e exclusivamente dedicados ao Covid, mas também às demais patologias. Então, a gente agradece como um todo aí. Alguém gostaria de algum comentário? Rodrigo, se me permite, gostaria de fazer um convite aqui a toda a comunidade de Erechim acompanhar nossas lives de saúde, que elas acontecem pelo Facebook todos os dias de segunda a sexta-feira, às 16 horas, onde ali nós estamos orientando exercícios específicos de alongamento, dicas nutricionais e dicas de um modo geral para que possamos mitigar os efeitos da pandemia nesse momento. Agradeço. Desculpa. Agradeço, Rodrigo, pela oportunidade, agradeço os colegas, a todos os ouvintes, e nos colocamos aqui, a Unimed se coloca à disposição de toda a comunidade, como sempre colaborando, cooperando com as ações de saúde. Ana Maria, Suelen, Juliana, alguma colocação final? Eu gostaria de agradecer, então, ao Unimed, né, a você, Rodrigo, muito obrigada pela oportunidade, e deixar à disposição, então, o serviço de nutrição da Unimed junto ao setor de medicina preventiva para um atendimento mais individualizado, né? A população que estiver interessada pode se direcionar e a gente vai estar fazendo esse atendimento individual com muito carinho. Muito obrigada. Suelen. Microfone desligado, Suelen. Gostaria de agradecer a oportunidade também, e como eu falei que o meu trabalho é mais voltado aos colaboradores, mas acho que é importante frisar também que tem grupos de apoio de psicólogos para estar conversando, alguma dúvida, um apoio psicológico mesmo, né? E ele se dá de forma por meio das tecnologias, então tem muitos profissionais aí realizando esse tipo de trabalho, e se precisar, também a gente está à disposição para esclarecer dúvidas. Então, muito obrigada. Ana Maria, obrigado para você também. Tá bom, muito obrigada. E assim chegamos ao final dessa live, todas as quartas-feiras, numa parceria da TV Bom Dia, a Unimed Erechim e também o Instituto Unimed Erechim. Muito obrigado a todos e até a próxima.